Salve minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, tá? E trazemos para vocês hoje os resultados que porventura foram muito bons nos últimos dias, tá? Os resultados do dia 21 de agosto eu trago para vocês que foram 21 palpites com 17 greens e apenas 4 reds, tá? Foram 81% de taxa de acertos para este dia. Foi uma maravilha esses últimos dias, tá? Acredito que todos tenham uma lucratividade e eu consegui também, beleza, galera? E eu trago também o resultado parcial do dia 22 de agosto. Foram 30 palpites com 18 greens até o momento e 6 reds, tá? Temos 6 jogos que ainda irão acontecer, então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e vocês que eu sempre peço que sempre estão aqui no canal e ainda não se inscreveram, inscreva-se, beleza, galera? Nos ajude e também não se esqueçam de comentar e deixar o seu like, fechou? E também gostaria que vocês conferissem os nossos vídeos sobre a nossa didática, tá? Temos vídeos de gestão de banca, de como apostar em cartões e também escanteios, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir no nosso canal, fechou? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 23 de agosto. Bora pra intro! Fala galera, vamos iniciar com os nossos palpites para o dia 23 e inicio com o jogo na Austrália, tá? NPL Vitória, eu trago Heidelberg United versus o Hull City. Trago essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória, o Rami jogando fora de casa, ele tem uma pequena vantagem, com 40%, tá? Ele tem 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Heidelberg tem 72%. No histórico entre as duas equipes são 8 vitórias do Heidelberg, 4 empates e 7 do Hull City. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Heidelberg ele vem vencendo a 3 partidas e o Hull City vem a 9 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Glenelg Knights versus o Kingborough Lions. Traga essa partida na NPL Tasmânia da Austrália com over 2,5 gols. O Glenelg tem 59% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kingborough também tem 67%. No histórico, 11 vitórias do Glenelg, 1 empate e 10 vitórias do Kingborough. Verificando a média de gols, é de 4,5 gols. Em séries, o Glenelg vem sem empates a 5 jogos e o Kingborough Lions vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, Riverside Olympic versus o Launceston United. Traga essa partida na NPL Tasmânia da Austrália com o mercado de over 2,5 gols. O Riverside tem 63% de probabilidade de vitória para esta partida, 28% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Launceston tem 11%. No histórico são 5 partidas com 4 vitórias do Riverside e 1 empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Riverside vem a 4 jogos perdendo e o Launceston vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida no Kuwait Premier League, eu trago o Kuwait contra o Caetano. Trago essa partida com vitória seca para casa. O Kuwait tem 76% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Caetano tem 44% no histórico, 18 vitórias do Kuwait, 3 empates e 3 do Caetano. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Kuwait vem 5 jogos vencendo e o Caetano vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, o Kuwait venceu 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Kuwait venceu 6 das últimas 6 partidas e o Caetano ele venceu apenas 2. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Próxima partida, Lokomotiv 1929 Sofia contra o Botev Viryatsa.
traga essa partida com um under 3,5 gols na Farva Liga da Bulgária. O Lokomotiv tem 43% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Viratsa tem 50% no histórico, 8 vitórias do Lokomotiv, 7 empates e 4 do Viratsa. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Viratsa não empata 5 partidas e perdeu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos under 3,5 gols nas 6 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Bundesliga 2 da Alemanha. Eu trago o Karlsruhe versus o Elversberg. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Karlsruhe ele tem 57% de probabilidade de vitória, tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Elversberg tem 50%. No histórico, o Karlsruhe ele venceu as 2 partidas disputadas e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Karlsruhe vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em uma das últimas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over, gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Hannover 96 versus o Hamburgo. Traga essa partida com over 2,5 gols na Bundesliga 2 da Alemanha. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada e as duas equipes têm 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, são 15 vitórias do Hannover, 12 empates e 3 do Hamburgo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Hannover em casa vem marcando gols a 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Hannover, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Dinamarca, o Aalborg contra o Aarhus. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Aarhus jogando fora de casa tem 58% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aalborg tem 50%. No histórico são 37 vitórias do Aalborg, 20 empates e 29 do Aarhus. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Aalborg vem sofrendo gols a 10 jogos e o Aarhus vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Aalborg, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Brøndby contra o Aarhus que foi 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Erzgebirge versus o Dinamo Dresden. Traga essa partida na terceira liga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. O Dresden tem 43% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Erzgebirge, ele tem 61%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Dresden, 7 empates e 12 do Erzgebirge. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Erzgebirge vem a 6 jogos marcando gols e o Dresden vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, temos mercado de over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Erzgebirge, são 3 partidas das últimas 6 com over 2,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, segunda divisão da Espanha, o Racing Santander contra o Eibar. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para casa. O Racing ele tem 38% de probabilidade de vitória e apenas 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eibar tem 56% no histórico, 2 vitórias do Racing e 4 empates e 4 do Eibar. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Racing vem a 5 jogos marcando gols e o Eibar venceu as últimas 3 partidas. Últimos encontros, o Racing Santander ele venceu ou empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Racing Santander venceu as 2 partidas contra o Eibar. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Racing venceu 2 das últimas 6 partidas e o Eibar ele venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos um vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida é o Celta de Vigo contra o Valência. Traga essa partida na Liga da Espanha com mercado de vitória e empate para casa. O Celta ele tem 44% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem 39%. No histórico, 12 vitórias do Celta, 17 empates e 24 do Valência. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Celta vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Celta venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Celta venceu e empatou 3 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Celta venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e o Valência ele venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza?
Próxima partida, Al Ahly Saudi contra o Al Oroba. Trago essa partida na Profissional Liga da Arábia Saudita com vitória seca para casa. O Al Ahly tem 77% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oroba também tem 67% no histórico, 5 vitórias do Al Ahly e 2 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols em séries, mas as duas equipes vêm vencendo em casa 3 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Al Ahly em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Al Ahly venceu a única partida em 2018 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Oroba ele venceu 4 das últimas 6. Para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Levski Sofia contra o Rebar Partizan. Trago essa partida na Bulgária Parvaliga com o mercado de overgol no primeiro tempo. O Levski tem 83% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rebar tem 22% no histórico, 5 vitórias do Levski e 1 do Rebar. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Levski vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Rebar vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em algumas das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, houve gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente do Levski jogando em casa. Então, para essa partida, houve gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Montpellier na Ligue 1 da França. Trago essa partida com o mercado de overgol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Paris Saint-Germain tem 74% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Montpellier tem 28% no histórico, 28 vitórias do Paris Saint-Germain, 15 empates e 3 do Montpellier. A média de gols é de acima de 3 gols em séries, as duas equipes vêm marcando gols a 7 jogos. E nos últimos encontros, ocorreu gol no primeiro tempo em todas as últimas partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sheffield Wednesday versus o Leeds United. Trago essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de under 4,5 gols. O Leeds tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Sheffield tem 56% no histórico, 14 vitórias do Leeds, 12 empates e 11 do Sheffield. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries do Sheffield jogando em casa não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes temos under 4,5 gols em todas as últimas 6 partidas. Na casa do Sheffield, under 4,5 gols também nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos temos under 4,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Leeds contra o Portsmouth, que foi 3-3. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, a Primeira Liga de Portugal, Farense contra o Sporting. Trago essa partida com over gol no primeiro tempo. O Sporting jogando fora de casa tem 79% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Farense tem 33% no histórico, 6 partidas com 6 vitórias do Sporting e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Farense vem sofrendo gols a 7 jogos e o Sporting vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo nas 4 últimas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também ocorre na maioria das partidas, principalmente do Sporting. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Huesca contra o Deportivo de La Coruña na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Huesca. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o La Coruña tem 67%. No histórico são 3 vitórias do La Coruña e uma do Huesca, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Huesca jogando em casa não vence as 5 partidas e perdeu 4 delas, enquanto o La Coruña ele vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Na casa do Huesca, não temos under 3,5 gols, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida da Liga da Espanha, eu trago Sevilha contra o Villarreal. Trago essa partida com over 1,5 gols. Sevilha tem uma pequena vantagem com 40% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Villarreal também tem 39%.
No histórico são 25 vitórias do Sevilha, 16 empates e 3 do Villarreal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sevilha vem a 6 jogos marcando gols e o Villarreal não vence a 5 partidas. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 5 das últimas 6. Na casa do Sevilha, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas e ambas marcam também na maioria delas. Então para essa partida, over 2,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, a Bundesliga da Alemanha, eu trago o Borussia Mönchengladbach versus o Bayer Leverkusen. Trago essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Leverkusen jogando fora de casa tem 61% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. Mönchengladbach tem 83%. Histórico, 30 vitórias do Leverkusen, 20 empates e 11 do Borussia Mönchengladbach. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Mönchengladbach vem vencendo as 5 partidas e o Leverkusen tem 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Borussia Mönchengladbach, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, primeira divisão do Chile, Universidade do Chile contra o Cobreloa Calama. Trago essa partida com vitória seca para casa. Universidade do Chile tem 73% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobreloa tem 44%. No histórico, 24 vitórias da Universidade, 8 empates e 9 do Cobreloa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Universidade do Chile vem sem derrotas a 5 jogos jogando em casa. E nos últimos encontros das duas equipes, a Universidade do Chile ele venceu as últimas 6 partidas. Em sua casa, ele venceu as últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória da Universidade do Chile em 3 das últimas 6 partidas e o Cobreloa Calama ele não vence principalmente fora de casa. Então para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Querétaro contra o Cruz Azul na Liga MX do México. Trago essa partida com vitória e empate para fora. O Cruz Azul tem 58% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Querétaro tem apenas 6% de aproveitamento. No histórico, 24 vitórias do Cruz Azul, 10 empates e 16 do Querétaro. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruz Azul vem marcando gols a 10 jogos e o Querétaro não vence há 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Cruz Azul nas últimas 6 partidas. E jogando na casa do Querétaro, temos vitória e empate do Cruz Azul em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul venceu e empatou 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Querétaro ele não vence as 6 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Mazatlán contra o Pachuca. Trago essa partida com over 2,5 gols na Liga MX do México. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Pachuca jogando fora de casa com 43%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Mazatlán tem 39%. No histórico, 19 vitórias do Pachuca, 9 empates e 16 do Mazatlán. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Mazatlán vem sem empates a 5 jogos e o Pachuca também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as últimas 6 partidas e ambas marcam também em todas elas. Na casa do Mazatlán, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e ambas marcam nas 3 que disputaram. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Salve, galera, trouxe o nosso bilhete caipora com 5 opções. Separei o fight para vencer a partida contra o Caetano. Separei over 2,5 gols para o Alborg contra o Aros e um over meio gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain contra o Montpellier. Over gol no primeiro tempo para o Farense contra o Sporting e separei a Universidade do Chile para vencer a partida em casa contra o Cobreloa Calama, beleza, galera? Mod total de 2,82 para vocês, fechou? Gostou dos nossos palpites? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e também comentar, beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!